Alice através do espelho. Capítulo 3. Insetos no espelho. Evidentemente, a primeira coisa a fazer era um levantamento completo da região que iria atravessar. É muito parecido com estudar geografia, pensou Alice, erguendo-se nas pontas dos pés na esperança de conseguir ver um pouco mais longe. Rios principais? Não há nenhum. Montanhas principais? Estou em cima da única, mas não me parece que tenha nome. Cidades principais? Ora, o que são aquelas criaturas fazendo mel ali? Abelhas não podem ser. Quem já chegou a abelhas a 1 quilômetro de distância? E ficou em silêncio por algum tempo, observando uma delas que se alvoroçava entre as flores, fincando-lhes o probóscide, exatamente como uma abelha comum, pensou Alice. No entanto, aquilo era tudo menos uma abelha comum. Na verdade, era um elefante. Como Alice logo descobriu, embora de início a ideia a tenha deixado completamente sem fôlego. E que flores enormes devem ser aquelas? Foi o que pensou em seguida. Como se fossem cabanas sem teto e com hastes. E que quantidade de mel devem produzir? Acho que vou descer. Não, ainda não. Contendo-se quando já começava a correr morro abaixo, tentando arranjar alguma desculpa para ficar tão precavida de repente. Não vai adiantar nada descer até ele sem um galho jeitoso, comprido para tangê-los. E como vai ser engraçado quando me perguntarem se gostei do meu passeio? Vou dizer, gostei muito. Aqui ela deu sua sacudidela de cabeça favorita. Só que estava tão quente e poeirento e os elefantes incomodavam tanto. Acho que vou descer pelo outro lado, disse após uma pausa. E talvez possa visitar os elefantes mais tarde. Além disso, quero tanto chegar à terceira casa. Com essa desculpa, desceu o morro correndo e saltou por sobre o primeiro dos 6 riachinhos. Passagens, por favor, disse o guarda, enfiando a cabeça pela janela. Num instante, todos estavam empunhando as passagens. Eram mais ou menos do tamanho das pessoas e pareciam encher completamente o vagão. Vamos lá, mostre sua passagem, criança. Prosseguiu o guarda, olhando irritado para Alice. E uma porção de vozes exclamou ao mesmo tempo. Como um refrão de uma canção, pensou Alice. Não faça esperar, criança. Ora, o tempo dele vale 1000 libras o minuto. Sinto muito, mas não tenho passagem, disse Alice, atemorizada. Não havia guichê de lá de onde vim. E o coro de vozes recomeçou. Não havia lugar para uma pessoa lá de onde ela veio. A terra lá vale 1000 libras o centímetro. Não me venha com desculpas, disse o guarda. Devia ter comprado uma do maquinista. E de novo o coro de vozes se ergueu com o maquinista. Ora, só a fumaça vale 1000 libras a baforada. Alice pensou consigo. Se é assim, não adianta nada falar. Dessa vez as vozes não a acompanharam, já que ela não falara nada. Mas, para sua grande surpresa, todas pensaram em coro. Melhor não dizer nada, a fala vale 1000 libras a palavra. Vou sonhar com 1000 libras esta noite, tenha certeza, pensou Alice. Durante todo esse tempo, o guarda estava olhando para ela, primeiro através de um telescópio, depois com um microscópio e depois com um binóculo. Finalmente disse: Você está na direção errada. Fechou a janela e foi embora. Uma criança tão pequena, disse o cavaleiro sentado diante dela. Deveria saber na direção que está indo, mesmo que não saiba o próprio nome. Uma cabra que estava sentada junto ao cavaleiro branco fechou os olhos e disse alto. Ela devia saber como chegar ao guichê, mesmo que não saiba o beabá. Havia um besouro sentado perto da cabra e, como a regra parecia ser que cada um falasse de uma vez, ele continuou com: Ela vai ter de ser despachada de volta como bagagem.
Alice não podia ver quem estava sentado na frente do besouro, mas em seguida uma voz rouca falou num tom grosseiro: Trocar de locomotivas. E nesse ponto engasgou e foi obrigado a parar. Parece que é um cavalo, pensou Alice. E um fiozinho de voz disse perto do seu ouvido: Você podia fazer uma piada sobre isso. Algo sobre cavalo e cavalice, não é? Depois uma voz muito meiga disse à distância: Será preciso lhe pregar uma etiqueta, mocinha? Cuidado, é frágil. Depois dessa, outras vozes se fizeram ouvir. Quanta gente nesse vagão! Pensou Alice, dizendo: Deve ir pelo correio, pois está selada. Deve ser enviada com uma mensagem pelo telégrafo. Deve puxar o trem ela própria pelo resto da viagem. E assim por diante. Mas o cavalheiro vestido de papel branco curvou-se e lhe sussurrou no ouvido: Não ligue para o que estão dizendo, minha cara, mas compre uma passagem de volta cada vez que o trem parar. De jeito nenhum, disse Alice um tanto impaciente. Nem sei o que estou fazendo nessa viagem de trem. Agora mesmo estava num bosque e gostaria de poder voltar para lá. Você poderia fazer uma piada sobre isso, disse a vozinha ao pé do seu ouvido. Algo como, querias, mas não podias, não é? Pare de caçoar assim, disse Alice, olhando em volta sem conseguir descobrir de onde vinha a voz. Se está tão aflito por uma piada, por que você mesmo não faz uma? A vozinha deu um suspiro profundo. Estava muito infeliz, evidentemente, e Alice lhe teria dito uma palavra de consolo. Se pelo menos suspirasse como as outras pessoas, ela pensou. Mas aquele foi um suspiro tão assombrosamente pequenininho que nem o teria escutado se não tivesse sido dado bem junto ao seu ouvido. A consequência foi que sentiu muita cócega no ouvido e a infelicidade da pobre criaturinha desapareceu em sua cabeça. Sei que você é uma amiga, a vozinha continuou. Uma amiga querida e uma velha amiga. E você não vai me ferir, embora eu seja um inseto. Que tipo de inseto? Alice indagou um pouco apreensiva. O que realmente queria saber era se picava ou não. Mas lhe pareceu que essa não seria uma pergunta muito educada. Ora, então você não... Começou a vozinha quando foi abafada por um apito estridente da locomotiva. E todos deram um pulo de susto, inclusive Alice. O cavalo que tinha posto a cabeça para fora da janela recolheu-a calmamente e disse: É só um riacho que temos que saltar. Todos pareceram satisfeitos com a explicação, embora Alice tenha se sentido um pouco nervosa à simples ideia de trens saltando. De todo modo, ele vai nos levar para a quarta casa. Já é um consolo, disse para si mesma. Um instante depois, sentiu que o vagão estava subindo pelos ares e, no seu pavor, agarrou o que estava mais perto da sua mão, que calhou a ser a barba da cabra. Mas a barba pareceu se dissolver quando ela a tocou, e Alice se viu sentada tranquilamente sob uma árvore, enquanto o mosquito, pois esse era o inseto com quem estivera conversando, se balançava num ramo bem em cima da sua cabeça e a abanava com as asas. Era certamente um mosquito muito grande. Mais ou menos do tamanho de uma galinha, pensou Alice. Mesmo assim, não podia se sentir nervosa com ele, depois de terem estado tanto tempo conversando. Então você não gosta de todos os insetos? Continuou o mosquito, tranquilo como se nada tivesse acontecido. Gosto deles quando eles sabem falar, disse Alice. Lá de onde eu venho, nenhum deles jamais falou. Que tipo de inseto lhe agrada mais lá de onde você vem? O mosquito indagou. Insetos não me agradam, Alice explicou, porque tenho bastante medo deles. Pelo menos dos grandes, mas posso lhe dizer os nomes de alguns. Claro que eles atendem pelo seu nome, não é? O mosquito comentou irrefletidamente. Nunca soube que o fizessem. De que servem terem nomes? Disse o mosquito, se não atendem por eles.
Não serve de nada para eles, disse Alice. Mas é útil para as pessoas que lhes dão os nomes, suponho. Senão, para que afinal as coisas têm nome? Isso eu não sei, respondeu o mosquito. Lá longe no bosque, elas não têm nome nenhum. Seja como for, diga lá a sua lista de insetos. Está perdendo tempo. Bem, tem a mosca. Alice começou, contando os nomes nos dedos. Certo, disse o mosquito. No meio daquele arbusto ali você vai ver um moscavalo. Se olhar bem. Não sou cega, passo o dia todo se balançando de galho em galho. Ela come o quê? Alice perguntou com grande curiosidade. Seiva e serragem, disse o mosquito. Prossiga com a lista. Alice olhou para o moscavalo, muito interessada, e concluiu que tinha acabado de ser repintada, tão reluzente e pegajosa parecia. E continuou. Há também a libélula. Olhe para o galho acima da sua cabeça, disse o mosquito. E vai ver uma libélula de Natal. Seu corpo é de pudim de passas, as asas de azevinho e a cabeça é uma passa flambada ao conhaque. E ela come o quê? Perguntou Alice como antes. Manjar branco e pastel de carne. O mosquito respondeu. E faz seu ninho na árvore de Natal. Então há a borboleta. Alice continuou, depois de ter dado uma boa olhada no inseto com a cabeça em chamas e pensando consigo mesma. Desconfio que é por isso que os insetos gostam tanto de voar para as velas, vontade de virar libélulas de Natal. Rastejando aos seus pés, disse o mosquito. Você pode observar uma borboleteiga. Suas asas são fatias finas de pão com manteiga, o corpo é de casca de pão e a cabeça um torrão de açúcar. E o que ela come? Chá fraco com creme. Uma novidade surgiu na cabeça de Alice. E se ela não conseguisse encontrar nenhum? Perguntou. Nesse caso morreria, é claro. Mas isso deve acontecer com muita frequência, Alice observou, pensativa. Sempre acontece, disse o mosquito. Depois disso, Alice ficou em silêncio por 1 ou 2 minutos, refletindo. Nesse meio tempo, o mosquito se divertia dando voltas e voltas em torno da cabeça dela, zumbindo. Finalmente sossegou e fez um comentário. Você não quer perder o seu nome, não é? Não, de jeito nenhum, disse Alice um pouco agoniada. No entanto, não sei. Continuou o mosquito num tom displicente. Pense só como seria conveniente se você conseguisse ir para casa sem ele. Por exemplo, se a governanta quisesse chamá-la para estudar, ela diria, venha cá. E teria de parar por aí porque não teria nenhum nome para chamá-la. E é claro, você não teria de ir, entendeu? Isso nunca daria certo, tenho certeza, disse Alice. Nunca passaria pela cabeça da governanta me dispensar do estudo por causa disso. Se ela não lembrasse do meu nome, me chamaria de senhora, como todas as governantas fazem. Bem, se ela dissesse só senhora, o mosquito observou. Você diria que está senhora e não iria estudar. É uma piadinha. Gostaria que você a tivesse feito. Por que desejaria que eu a tivesse feito? Alice perguntou. É um trocadilho infame. O mosquito limitou-se a suspirar profundamente enquanto 2 grossas lágrimas lhe rolavam pelas faces. Não devia fazer piadas, disse Alice. Se isso o deixa tão infeliz. Seguiu-se mais um daqueles suspirozinhos tristonhos e dessa vez o pobre mosquito pareceu realmente ter se desfeito em lágrimas. Porque quando Alice levantou os olhos, não encontrou mais nada no galho e, como já estava sentindo um pouco de frio por ficar tanto tempo sentada quieta, levantou-se e saiu andando. Logo chegou a um campo aberto, com um bosque do outro lado. Parecia mais escuro que o último bosque e Alice sentia um pouco de medo de entrar nele. Refletindo melhor, no entanto, resolveu ir em frente. Pois para trás é que não vou, com certeza. Pensou, e aquele era o único caminho para a 8ª casa. Este deve ser o bosque, disse pensativamente, em que as coisas não têm nomes. O que será que vai ser do meu nome quando eu entrar nele? Não gostaria nada de perdê-lo, porque teriam que me dar outro nome.
e é quase certo que seria um nome feio. Mas, nesse caso, o engraçado seria tentar encontrar a criatura que ficou com o meu antigo nome. Igualzinho aqueles anúncios, sabe? Quando as pessoas perdem os cachorros. Responde pelo nome Dash. Usava uma coleira de latão. Imagine ficar chamando todas as coisas que eu encontrasse de Alice. Até que uma delas respondesse. Só que elas não responderiam nada, se fossem espertas. Assim divagava quando chegou ao bosque. Parecia muito fresco e sombrio. Bem, de todo modo é um grande alívio, disse ao entrar sob as árvores. Depois de sentir tanto calor, entrar sob... O quê? Continuou, bastante surpresa de não conseguir lembrar a palavra. Quero dizer sob isto, entende? Pondo a mão no tronco da árvore. Como é que isso se chama afinal? Acredito que não tem nome. Ora, com certeza não tem. Ficou em silêncio um minuto, pensando. Depois, de repente, recomeçou. Então, no fim das contas, a coisa realmente aconteceu. E agora, quem sou eu? Vou me lembrar se puder. Estou decidida. Mas estar decidida não ajudou muito e tudo o que conseguiu, depois de quebrar muito a cabeça, foi... L. Eu sei que começa com L. Nesse instante, apareceu uma corça vagando por ali, olhou para Alice com seus grandes olhos meigos, mas não se assustou nadinha. Venha cá, disse Alice, esticando a mão e tentando afagá-la. Mas a corça só recuou um pouco e voltou a olhar para Alice. Como se chama? Finalmente a corça perguntou. Que voz doce e suave tinha. Quem me dera saber, pensou a pobre Alice. Respondeu um tanto acabrunhada. Nada por enquanto. Pense bem, a corça disse. Esse não serve. Alice pensou, mas não adiantou coisa alguma. Por favor, poderia me dizer como você se chama? Disse timidamente. Acho que poderia me ajudar um pouco. Vou lhe dizer se vier um pouco adiante comigo, disse a corça. Aqui não consigo me lembrar. Assim, saíram caminhando juntas pelo bosque, Alice abraçando afetuosamente o pescoço macio da corça, até que chegaram a um outro campo aberto. Então a corça deu um súbito pinote no ar e se desvencilhou dos braços de Alice. Sou uma corça! Gritou radiante. E, você é uma criança humana! Uma expressão de susto tomou de repente seus bonitos olhos castanhos e no instante seguinte ela fugiu como um raio. Alice ficou procurando-a, prestes a chorar de frustração por ter perdido sua querida companheira de viagem tão de repente. De todo modo, agora sei meu nome, disse. É algum consolo. Alice, não vou esquecer de novo. E agora, qual dessas setas devo seguir? Não era uma pergunta muito difícil, já que a única estrada atravessava o bosque e as duas setas apontavam para ela. Vou resolver a questão, disse Alice. Vou resolver a questão quando a estrada se dividir e elas apontarem rumos diferentes. Mas isso não parecia provável. Andou e andou por um longo tempo, mas sempre que a estrada se dividia, lá estavam as duas setas apontando a mesma direção. Uma com os dizeres, por aqui, casa de Tweedledum, e a outra, casa de Tweedledee, por aqui. Desconfio, disse Alice por fim, que eles moram na mesma casa. Não sei como não pensei nisso antes. Mas não posso ficar lá por muito tempo. Só vou dar uma chegadinha, dizer olá, como vão. E lhes perguntar o caminho para sair do bosque. Se pelo menos eu chegar à oitava casa antes do anoitecer. Assim foi divagando, falando consigo mesma, enquanto caminhava. Até que, numa curva fechada, deu de encontro com dois homenzinhos gordos. Tão de repente que não pôde evitar dar um salto para trás. Mas logo se recobrou, certa de que só podiam ser